Exatamente há um ano, o judiciário brasileiro perdia o ministro Teori Zavascki. Um acidente de avião no litoral do estado do Rio de Janeiro pôs fim à vida do então relator dos processos da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal e um dos magistrados mais admirados por colegas e profissionais do direito. Descendente de poloneses e italianos, Teori Zavascki nasceu em Faxinal dos Guedes, interior de Santa Catarina, em 15 de agosto de 1948. Aos 24 anos, se tornou advogado e se especializou em Direito Processual Civil na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde também foi professor. Advogou para o Banco Central. Foi desembargador e presidente do TRF da 4ª Região em Porto Alegre entre 2001 e 2003. Em novembro de 2012, Teori Zavascki assumiu uma das 11 cadeiras do Supremo Tribunal Federal, vaga deixada pelo ministro César Peluso, que se aposentou. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a Constituição e as leis da República. No Supremo, o ministro Teori foi relator de um dos casos de maior repercussão no país, a Lava Jato. No processo que apura o esquema de corrupção envolvendo a Petrobras, o ministro Teori Zavascki proferiu decisão em todas 102 ações cautelares ajuizadas de pedidos de prisão feitos pelo Ministério Público, busca e apreensão, quebra de sigilo bancário, fiscal ou telefônico, entre outras providências. Foi ele quem determinou também o afastamento de Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados e a prisão do ex-senador Delcídio do Amaral. Os votos do ministro Teori Zavascki se destacavam pela técnica. Em 2016, ele votou pela mudança de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao apontar que é possível, sim, a execução da pena após a confirmação da condenação pela segunda instância. Voto que foi seguido pela maioria dos ministros. Não se pode desconhecer que a jurisprudência que assegura em grau absoluto o princípio da presunção da inocência, a ponto de negar executividade a qualquer condenação. Em 19 de janeiro de 2017, a tragédia que deixou em luto o judiciário brasileiro. Um acidente de avião em Paraty, no Rio de Janeiro, tirou a vida do ministro respeitado e admirado. Na primeira sessão plenária do STF, após a tragédia, o decano da Corte, ministro Celso de Mello, prometeu não hesitar em punir uma possível prática criminosa. O Supremo Tribunal não hesitará, agindo sempre com isenção, com serenidade e respeitando os direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição em exercer, nos termos da lei, o seu magistério punitivo. Além do ministro, outras 4 pessoas também morreram no acidente, entre elas o dono do avião e o piloto. Na semana passada, a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, recebeu o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, e o delegado responsável pelas investigações. Segundo o delegado, a investigação da PF, que está prestes a ser concluída, aponta para uma causa não intencional, sendo a falha do piloto a hipótese mais provável. Condições meteorológicas, né? As trajetórias e alturas desempenhadas pelo piloto naquela tentativa de aproximação para Paraty e o cotejo disso com regras de tráfego aéreo em relação à condição de voo, condição visual, né, de voo visual e condição de voo por instrumentos. Já a investigação feita pela Aeronáutica deve ter o resultado divulgado na próxima segunda-feira. Toda a trajetória do ministro Teori Zavascki será contada em um documentário que acaba de ser produzido pela TV Justiça. A gente não queria que acontecesse, que tivesse acontecido, mas que foi um trauma nacional, foi, sem dúvida nenhuma. Foi um momento triste da minha vida recente. É uma perda muito grande para nós. Não podia ter acontecido isso, né? Mas a vida nos traz surpresas. Essa foi uma desagradável. Betânia Veiga dirigiu as filmagens e diz que se emocionou ao colher os depoimentos de familiares e de pessoas que fizeram parte da vida do ministro. Tem uma carga emocional muito grande, né?
os familiares, os colegas, as pessoas que conviveram com ele, transmitem essa emoção ao contar a trajetória do ministro, e para a gente que está fazendo também, porque a gente se envolve com o ministro, e era uma personalidade maravilhosa, né? Nós não imaginávamos que morte não combina com teoria. O teoria era vida, era respaldo, era sustentação, era referência. Teve uma formação muito boa no interior de Santa Catarina. Chegou a estudar um pouquinho até de grego. E certamente teve aí a formação também, a presença da família, era uma presença muito importante, uma formação sólida do ponto de vista ético, né? Era uma personalidade extremamente bem constituída, bem resolvida, bem equacionada. O documentário Tempo, História, Teori Zavascki será exibido no próximo domingo, às 10 horas da noite, aqui na TV Justiça. Não perca.